Segunda-feira, dia 5 de setembro, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Queridos irmãos, neste evangelho nós contemplamos o grande peso que mestres da lei e fariseus colocaram sobre os ombros daquele homem, ou ainda mais, como aqueles homens perverteram a lei, de modo que a lei tornou-se uma prisão. Olhemos para dois detalhes muito importantes neste evangelho. Em primeiro lugar, Jesus está na sinagoga em um dia de sábado e, conforme a lei, no dia de sábado não podia se fazer trabalho algum, esforço algum. Era importante guardar o sábado, conforme a lei, porque o sábado era um dia sagrado. E eis que um homem enfermo ali se apresenta. Os dois sinais importantes são estes: a lei e a enfermidade. A lei era absoluta para os mestres da lei e para os fariseus. Ninguém poderia mudá-la ou poderia transgredi-la. Se assim o fizesse, seria condenado. Por outro lado, nós temos um homem enfermo. O homem enfermo é interpretado, é olhado por aqueles mestres da lei e fariseus como alguém merecedor de um castigo. Afinal, a enfermidade era encarada como um castigo por alguém ter pecado, ou ele ou os seus pais. Então, aqueles fariseus que estão com muita raiva de Jesus, como nos narra o evangelista, eles querem pegar Jesus em mais uma armadilha, querem proporcionar uma situação grave de armadilha para que Jesus caia e eles tenham motivos para condenar Jesus. Então, o que é que Jesus faz? Existe a lei, existe o enfermo, existe a misericórdia, existe o amor do Senhor. Jesus faz daquele homem o centro das atenções. Aquele homem doente, aquele homem da mão seca, torna-se o centro das atenções. E Jesus ensina, fazendo isso, trazendo o homem para o meio, que a lei serve ao homem. A lei não é uma prisão para o homem. A lei não deve escravizar ao homem. A lei estava reduzida a uma prisão. Jesus liberta aquele homem desta prisão e dá àquele homem a verdadeira lei, a lei do amor. Jesus, ao trazer o homem para o meio, escancara a grande novidade de si mesmo, do seu anúncio do Evangelho. A misericórdia é o centro de Jesus Cristo, é o centro do seu coração, é o fogo abrasador das suas palavras, é a sua grande missão. O frágil no centro é o grande sinal de Deus. Deus faz exatamente isso. Derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes. Nasce como humilde na estrebaria de Belém. Antes da lei está o bem da pessoa mais frágil. E assim Jesus nos ensina neste evangelho de hoje. Diante deste evangelho, nós nos perguntamos: será que antes de olhar a fraqueza, apontar a fraqueza e condenar a fraqueza do outro, eu acolho o outro? Será que antes de condenar o outro, eu dou a oportunidade para que o outro seja amado como eu gostaria que eu fosse amado? Será que eu luto pelo bem quando este bem está escondido em meio a grandes injustiças? Ou será que em meio às injustiças nós nos calamos, seja por causa de uma lei, de uma instituição, seja por causa
do politicamente correto em nossos dias? Será que nós estamos sendo profetas e, diante das injustiças, estamos oferecendo o bálsamo do amor, da misericórdia? Afinal, o amor é o coração de Jesus. Será que nós estamos oferecendo Deus mesmo, o amor de Deus, àqueles que precisam deste amor? Que o Senhor nos ajude a vivermos não como delegados da lei, não como aqueles que aprisionam por causa da lei, juízes da lei, mas que sejamos hoje e sempre grandes artífices da misericórdia de Deus. Deus abençoe você, sua família e venha em auxílio às suas necessidades. A palavra de Deus é caminho de salvação.